Bom, pessoal, vamos começar nossa aula, né, sobre um ponto muito importante são os vetores. O vetor também tem um outro nome, né, o array. O array nada mais é do que uma matriz. Bom, o que quer dizer isso? Gente, uma matriz, na verdade, é uma maneira de tu criar índice e associar valores a esses índices. Então imagina uma variável que pode conter vários tipos de dados. Então o array nada mais é do que a gente vai criar uma variável com mais de um valor. Então ele é amplamente utilizado em programação. E claro, o PHP não estaria de fora desse contexto. Então, o array, pessoal, ele pode ser utilizado para armazenar qualquer tipo de dado, e inclusive um outro array. Bem, neste exemplo, que é importante vocês darem uma pausadinha no vídeo, né, e observar o funcionamento do array. Então, vocês vão criar um arquivo, lembrando, né, com extensão PHP, e o servidor web de vocês tem que estar rodando. Então, a sintaxe básica dele. Notem que aqui eu estou criando uma variável. Então, eu tenho aí $cursos. Estou dizendo que ele é uma variável array. E logo em seguida, eu estou abrindo o parênteses e eu estou dando valores, na verdade, a esse array. Então, aqui eu tenho um valor, aqui eu tenho outro valor, e aqui eu tenho mais um valor e mais um valor. Notem que os valores são separados por vírgula. Isso é muito importante. Estou trabalhando esses valores com aspas simples e ponto e vírgula no final. Bem, é importante entender que aqui eu estou gerando já um array e nesse array aqui eu vou ter um índice 0, 1, 2 e 3. Mais adiante eu vou explicar que, por padrão, o array ele vai começar em 0. Aqui, para que a gente começar a visualizar os nossos exemplos de array, existe uma função muito utilizada que é o vardump. O vardump nada mais vai fazer do que fazer uma análise dessa estrutura do teu array e vai exibir para ti. Então, eu estou dando um vardump em $cursos e ele vai me mostrar a estrutura do meu array. Então, é interessante, pessoal, vocês pararem o vídeo agora nesse momento e digitar o código e ver o que ele faz, ok? Bom, seguindo adiante, o resultado que vocês vão ter daquele exemplo é esse aqui. Então, notem o seguinte, já que o meu array ele começou em 0, eu tenho 0, 1, 2 e 3. O tamanho dele é em 4, tem 4 elementos, né? Mesmo começando em 0. Estou utilizando string em todos eles, né? As strings são os caracteres, no caso, alfanuméricos. Aqui no caso eu tenho, inclusive, né, um caractere especial. E o que é interessante, ele também me dá o tamanho deste índice, ou seja, o índice 0 está ocupando o valor 3. Ó. Tenho 3 itens, 3 letrinhas. Aqui eu tenho 4 letrinhas, tamanho 4. 2 caracteres, valor 2. E assim por diante. Bem, então o que a gente conclui com a utilização da função vardump? Que ele possui 4 elementos, que as chaves do meu array, né, o índice, são 0, 1, 2 e 3. E a ordem PHP, Java, C Sharp e Python vão ser os valores que esses índices vão receber. Então, notem que se eu estiver falando do índice 2, o valor do índice 2 é o C Sharp. Por quê? Notem, 1,
2, 3. Então, se começou em 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2. O valor do índice 2 é C sharp, ou C sustenido. Bem, aí o que acontece? Eu tenho que entender que, notem que esse índice ele foi criado automaticamente. Eu não associei um valor, então ele já pegou nessa sequência, começando em 0. Então, isso foi feito de forma automática. Por padrão, quando tu não faz nenhuma referência ao valor, ele vai começar sempre em 0. Ok? Bem, agora é interessante eu saber como eu vou recuperar esse valor, como eu chamo esse valor que eu necessito de acordo com o meu array. Então, voltando ao nosso exemplo, no caso onde eu tenho a variável cursos, que está recebendo os valores PHP, Java, C Sharp e Python, é importante vocês entenderem que aqui eu tenho 0, 1, 2 e 3. Se eu fazer um pedido para imprimir o valor da variável curso no índice 3, então 0, 1, 2, 3, ele vai me exibir Python, tá? Então, aqui é como eu estou recuperando a informação contida na chave 3. Pessoal, novamente, aquele é um ponto que vocês têm que dar uma paradinha no vídeo para vocês testarem o código, ok? Bem, enquanto isso, vamos seguir adiante. Também é interessante, pessoal, vocês fazerem um teste, né? E verificar alguns erros possíveis que podem acontecer durante a programação de vocês. Então, se vocês solicitarem o valor do índice 4, vai existir um erro. Por que vai existir um erro? Gente, vocês estão trabalhando, começa no 0. Vocês têm 4 valores, mas começa no 0. Então, eu tenho o índice 0, 1, 2 e 3. Se eu mandar exibir o valor 4, ele vai me dar um erro, ele vai dizer que não tem nada definido nesse item. É interessante vocês também verificarem o tipo de erro que está dando aí no navegador de vocês, né, de acordo com o servidor web. Façam esse teste. É importante vocês começarem a simular os erros e verificar quais os desafios que vocês podem encontrar durante a programação. Bem, os arrays, existem alguns tipos especiais de arrays. O que acontece? Eu tenho que entender que esse teu array, que a gente criou o exemplo anterior, no caso, a gente não associou o índice dele. Ou seja, o índice foi criado automaticamente de acordo com os valores. Eu tenho como selecionar, criar uma chave e dizer que o valor daquela chave é tal. Esse tipo de array são os arrays associativos. Bem, então, gente, agora esse aqui é um outro exemplo. Vocês devem criar um outro arquivo para vocês poderem ver as diferenças. Então, eu estou criando agora uma variável chamada filmes. Estou executando o array e aqui dentro desse array eu vou botar a string The Lord of the Rings. E estou dando a chave dele, ó. Estou dizendo que a chave dele aqui é 2002. Separo por vírgula e coloco outro conteúdo. Estou dizendo que a chave dele é 2012. Importante, pessoal, verifiquem que sempre tem o ponto e vírgula, né? E agora eu estou dando um var dump nele para exibir a sua estrutura. Bem, com a estrutura, o que ele vai me dizer? Ele vai me dar toda a informação. Ele vai atrelar, né, o que? O valor 2002 e 2012 às referidas chave. Nota que mudou agora
inverteu-se os papel. Agora, as minhas chaves são diferenciadas. No caso, minha chave agora é The Lord of the Rings e Hobbits. E o valor que ela está recebendo é os números respectivos. Então, notem que inverteu a situação. Bem, o que é importante? Tu tem que entender que o sinal de igual maior que, ele na verdade, ele é um operador para fazer a definição de arrays associativos. Isso é muito importante vocês entenderem. E claro que as chaves, né, e seus respectivos valores foram definidos manualmente. Então, quando vocês colocarem igual e sinal de maior, é como se fosse uma flechinha, né? Ela está fazendo a associação daquela chave a um determinado valor. Bem, agora uma outra maneira também é de gerar erro, né? Então, o que acontece? Tu poderia executar, tentar recuperar esse valor da seguinte forma: tu vai dar o vardump filmes e tu vai pedir o índice 1. Bom, por que ele vai dar erro? Porque não existe. Agora não tenho mais esse tipo de índice. Eu não tenho o índice 0 e não tenho o índice 1. Agora eu tenho as chaves The Lord of the Rings e Hobbit. Tá? Então é importante vocês entenderem isso, que é uma forma diferenciada. Bem, claro que se eu agora pedir e executar echo filmes Hobbit, ele vai exibir o valor desta chave, que é o que é no caso é o 2012. Então notem que aquele teu índice, né, que é padrão de 0, começa em 0 e assim por diante, ele ele pode ser alterado de acordo com a tua necessidade. Bem, aqui temos um outro exemplo. É importante observar. Olha, eu criei uma variável e estou definindo alguns valores. Então, PHP, notem que estou fazendo a associação 5.4, 2014, Copa do Mundo Brasil. Estou dizendo que o valor true, vou jogar a chave, no caso true, vou jogar o valor false e 2016 estou colocando Olimpíadas. Por que aqui não tem, no caso, aspas? É porque eu estou trabalhando com operadores lógicos. E aí estou dando um vardump para exibir o conteúdo desse array. Notem que sempre obedecendo, né, detalhezinhos de aspas simples, fechando os parênteses e o ponto e vírgula no final. Quando vocês mandarem executar esse código, vocês vão ter um valor interessante. O que é esse valor? Esse valor, na verdade, vai exibir. Notem que temos vários tipos mesclados aqui. Então, a gente tem como mesclar também os valores de um array. Uma coisa que é interessante também, gente, é vocês começarem a visualizar as coisas diferenciadas. O que acontece? Observe, assim, o código pode parecer um pouquinho complicado, né? Tudo numa linha. Então, existe a técnica de indentação que, no caso, vai ficar de uma forma um pouco mais clara para vocês visualizar. Então, isso aqui é o que a gente chama de técnica de indentação. Notem que eu não tenho os pontos e vírgulas aqui, ó, em cada linha. É importante vocês observarem isso. Então, é um detalhe que vocês não podem errar. Então, criei a variável, estou dizendo que ela é array, abrir parênteses.
E aí estou colocando os valores, no caso, a chave. Aqui é uma chave, PHP é uma chave, 2014 é outra chave, true é uma chave, 2016 é outra chave. Estou dando os valores respectivos a ela. Notem que a cada valor eu tenho a vírgula. E claro, quando chega no último valor, eu fecho a chave. Ah, Marcelo, mas e aqui, ó, notem que aqui estou fechando, né, o parênteses que abriu lá. E depois estou mandando exibir essa estrutura. Mas aí o pessoal, às vezes, com um exemplo assim, a pessoa pergunta, Marcelo, mas cadê o fechamento? Né? Porque isso que eu botei aqui do lado, ó. Cadê o fechamento do PHP? Pessoal, esse exemplo, como eu não tenho HTML mesclado, eu só preciso colocar no início. Ele vai me executar dessa forma. Então, esse cara aqui, muitas vezes, se tu pegar algum livro e os exemplos não tiver HTML misturado, tu não vai ver esse cara aqui fechando aqui embaixo, seria na linha 11, fechando o teu PHP. Então, tu pode colocar sem problema nenhum, mas em alguns livros vocês vão ver que ele não vai aparecer quando ele não está mesclado com o HTML. Bem, e agora existe um outro tipo de array, que eles podem ser definidos, digamos assim, sem o uso de um construtor. Ou seja, tu não vai usar o array, abre parênteses, fecha parênteses. O array ele vai ser construído com, no caso, os colchetes. Então, abri o PHP, né, a sintaxe PHP, e notem que aqui tudo é a mesma variável. Eu vou usar os colchetes e dentro desses colchetes eu vou colocar os valores. Então, PHP, HTML5, CSS3, JavaScript e MySQL. E já aqui eu já tenho condição de dar um var dump. Então, olha, eu estou construindo um array sem o construtor dele. Então, isso aqui é muito importante, gente, porque na verdade foi a partir da versão 5.4 que esse array ele surgiu. Tá? É importante também entender, gente, que aqui eu já estou, estou colocando o índice, no caso deles, estou dizendo os índices respectivos a ele. Então, quando ele jogar na tela para ti o resultado, tu também pode exibir de forma diferenciada. Olha aqui, ó. Então, eu estou definindo 1, 2, 3, 4 e 5 e estou mandando exibir. Quando eu mando exibir, está aqui o resultado. Ó. 1, 2, 3, 4 e 5. PHP, HTML, de acordo com aquela entrada. Ó. 1, 2, 3 e assim por diante. Ó. 3, CSS3. Tá? Então, esse aqui é o resultado que o vardump vai executar na tua tela. Tá ok? Então, isso aqui não é para digitar, tá, gente? O que digita no teu código que tu vai mandar executar é esse aqui. Tá? Então, isso aqui é para te mostrar que eu posso construir um array sem o construtor array, abre parênteses, fecha parênteses, e eu também posso mudar o índice de acordo com a minha necessidade. Bem, aqui a gente tem um outro tipo de array semelhante àquele exemplo no qual eu determinava valores literais para o meu array. Então, nota que todos eu tenho aqui a mesma variável e aqui eu estou dizendo que a chave vai ser primeiro e eu estou definindo o PHP. Aqui eu estou dizendo que a chave vai ser 2, estou definindo o valor HTML5. Aqui eu estou dizendo que a variável vai ser terceiro e assim por diante. Então, nota que eu mesclei os valores da chave, né? E aí eu vou ter o resultado da mesma forma. Então, eu estou dizendo aqui que é primeiro, aí depois aqui, ó,
eu estou dizendo que aqui é a primeira chave, a segunda chave, terceira chave, quarta chave e quinta chave. E os respectivos valores, tá? Novamente, essa tela, quem gera para ti é o vardump, né? Então, é importante entender que é essa função que está me gerando este resultado, ok? Bem, seguindo isso, né, esses colchetes vazios, né, eles, na verdade, são uma sintaxe alternativa. Então, eu posso criar um array na forma tradicional, né? Então, criando ali o array, colocando os determinados valores, ou seja, eu estou botando os valores 10, 13, 44, 58 e 43 dentro de uma variável chamada Mega Sena. Aí o que acontece? Se eu quiser, na verdade, gerar um valor, adicionar um valor, notem que aqui eu estou fazendo o quê? Estou chamando a variável Mega Sena, estou colocando os colchetes e estou dizendo que eu quero adicionar esse valor aqui dentro, que na verdade é como se fosse isso aqui. Então, eu estou adicionando. Na hora de mandar exibir essa estrutura desse array, notem que o valor 33 ele já vai estar inserido. Então, olha que interessante, gente. Vocês têm como adicionar um valor no array em tempo de execução. Tá, gente? Então, isso é bem importante vocês entenderem e testar. Então, pessoal, aqui ó, nesse ponto, é interessante vocês darem uma pausa no vídeo e testar esse código, ok? Vamos dar aí, vamos adicionar. Então, então, notem que nesse exemplo que foi passado, a linha que está adicionando, na verdade, é essa. A Mega Sena, colchetes, né, abrindo e fechando, e estou adicionando o valor 33, ok? E claro, né, observem que o valor que tu inseriu, quando tu inseriu, ele presume, ele vai jogar para a última instância, ou seja, eu tenho lá o índice 4, ele vai jogar para a última, que o próximo índice disponível é o 5. Tá? Então é importante entender que ele vai pegar o maior valor desse teu índice e vai adicionar mais um. Beleza, gente? Então, outra maneira, né, de tu visualizar muitas vezes isso é de uma forma bem tranquila também. Assim, tu tá aqui, notem que já tem uma indentação diferenciada, tenho lá as respectivas chaves, notem, ó, 1, 2 e 5, notem que está fora de ordem, né? No caso aqui está dando um salto de 2 para 5, e eu estou pedindo para adicionar o valor Ruby, dentro deste array. Bem, aí o que acontece? Eu gostaria que vocês agora tivessem uma pausa para vocês raciocinar a respeito disso. Qual será o índice que ele vai somar? Hum? Um minuto? Bom, quem, né, raciocinou que é o valor do maior índice, então o valor do maior índice é o valor 5. Valor do maior índice mais 1 vai dar o valor 6. Então, o Ruby, né, vai estar no índice 6. Então, voltando aqui, ó, ele pegou esse valor, que é o maior, e jogou mais um e criou o sexto índice, tá? Então, é muito importante que vocês vão testando esses exemplos, tá, gente? Agora, um exemplo também interessante. Tu tem condições de tirar, pessoal, tirar um- uma variável, remover essa variável ou o índice de um determinado array. Por exemplo, se tu tem uma variável e tu coloca um valor nesta variável, tu tem condições de tirar esse valor com um comando, né? Tu vai dar o comando unset e
$nome. Se tu mandar exibir o $nome, o que que acontece? Eu estou tirando o valor. Quando eu tiro o valor, obviamente eu tenho um erro, né? Eu estou tentando exibir um valor que não existe. Notem porque essa variável, ou desculpa, essa variável está vazia. Então, quando tu quer tirar um valor de uma determinada variável, vocês vão utilizar o onset. No caso, é óbvio que se tu mandar exibir uma variável que o conteúdo dela está vazio, ele vai te gerar um erro. É importante, pessoal, vocês gerarem esses erros e começar a observar os erros, porque muitas vezes vocês veem esse tipo de erro e não sabem o que está sendo gerado. No caso, se tu tentar exibir uma variável que não tem valor, ele vai te dar um erro específico, ok? Outra coisa que é interessante observar, notem nesse código. Então, eu tenho ali os valores 10, observem esse valor, 13, 44, 58, 43 e 33. O que que eu tenho que perceber? Se eu mandar dar um set no índice 0, o valor 10 ele vai desaparecer. Então, nessa estrutura de array, como a gente viu, o índice padrão dele começa em 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho, na verdade, né, um array de tamanho 5, sendo que, no caso, eu tenho, desculpa, eu tenho 6 valores, e no caso, o índice vai de 0 a 5. Se eu mandar remover o índice 0, na hora de exibir este array, a estrutura desse array, o valor 10, ele não irá aparecer. Então, é importante vocês testarem esse código, testem, verifiquem, façam os testes. Isso é muito importante, gente. Agora, vamos fazer uma pequena revisão, tá, gente? Vamos revisar e vamos adicionar outras coisas conforme a gente vai conversando. Então, eu tenho que saber que uma variável em PHP, gente, ela pode armazenar tanto um valor numérico quanto um valor de string, um valor textual. Claro que eu tenho algumas características inerentes a isso. O que que acontece? É que essa variável, né, ela pode, por exemplo, uma variável comum, ela pode armazenar somente um valor. E para isso, para, digamos, solucionar esse tipo de problema, existe um tipo de variável especial que se chama array ou simplesmente vetor, né? E claro, né, o array em si pode ser trabalhado de várias formas. Então, eu posso receber vários tipos de valores, e inclusive a gente tinha visto que um array pode receber um outro array. Bem, então, aqui eu tenho um exemplo básico de uma construção de, eh, de um array, né? Então, o que que acontece? Eu vou armazenar os valores de 3 carros pertencente a uma lista de 3 variáveis. Então, olha só, no caso, aqui é um exemplo simples, porque eu tenho poucos elementos, né? Tenho carro 1, carro 2 e carro 3. Fusca, Dodge Viper e Ferrari. Um exemplo simples. Mas olha só, pô, na verdade, aqui são 3 carros, mas eu te pergunto, e se eu tivesse 1000 carros? Eu teria que adicionar 1000 variáveis. Então, isso, gente, não é muito interessante, né? Quando eu estou trabalhando com soluções pequenas, não me importa de criar carro 1, carro 2, carro 3, carro 4, carro 5, mas assim, a partir do carro 10, 12, vai começar a ficar um pouco complicado. Então, por isso que eu trabalho, né? Eu vou utilizar o recurso de array. Então, o array ele vai me permitir
trabalhar através dos meus índices. Então, esses índices, através dos índices, eu vou colocando vários tipos de valores conforme esses índices. E o que é mais legal é que esses índices vocês podem criar de acordo com a necessidade de vocês. Muito parecido como se fosse uma batalha naval. Bem, aí o que acontece? Eu tenho que entender que, na verdade, eu tenho basicamente três tipos de array. Eu tenho o array numérico, que na verdade os índices deles vão trabalhar com números. Eu tenho o array associativo, que na verdade ele é um array que os identificadores vão ser associados a um determinado valor. E eu tenho o array multidimensional, que na verdade é um array que contém um outro array. Aí é algo um pouco mais complexo. Ele, na verdade, ele vira uma matriz. Bem, então, gente, para eu trabalhar com array, eu tenho que saber que ele vai armazenar os valores em uma determinada ordem. Se eu estou trabalhando com um array numérico, ele tem algumas características. Que características são essas? Os arrays numéricos, eles vão armazenar os valores, pessoal, através dos índices de forma numérica. Ou seja, os índices, por padrão, eles vão começar de zero, né, adiante, ou seja, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. É o exemplo mais básico. Então, se eu coloco aqui o valor do array e vou colocando Fusca, Gol, Uno, Corsa, Ferrari, sei lá, uma, uma, uma Tucson e assim por diante, ele vai começar sempre no valor zero. Aqui o índice vai ser zero, aqui vai ser o índice 1 e aqui vai ser o índice 2 e assim por diante. Ou eu posso atribuir também o índice manualmente. Eu posso mudar esses valores de acordo com a minha necessidade. No caso, aqui notem que é a mesma variável para todos e aqui eu estou definindo o valor desse índice. Bem, aqui tem um exemplo, né? Um exemplo bem básico que vocês também podem testar, né? Aqui nota que tem o 0, 1 e 2 e adicionando os mesmos valores. E aqui eu não estou usando o vardump como a gente estava usando. Então, notem que eu estou mandando exibir a variável carros pelo índice 0, ou seja, aqui vai estar escrito go. Estou concatenando isso a uma outra string. Estou mandando exibir o índice 1, que no caso é o Uno, concatenei com são carros populares. Então, ele vai me exibir o Gol e o Uno, e com certeza a Ferrari não é um carro popular. Bem, aí existe, né, também os arrays associativos. O array associativo é aquele que tu vai relacionar o valor, o identificador dele a um determinado valor. E claro, eu tenho formas e formas de, no caso de fazer essa representação. Então, criei a variável idades, abri o meu array. Então, estou dizendo que agora notem aqui que eu tenho aqui a Maria como no caso o meu índice, né, vai ser a chave e estou definindo o valor 13 e estou colocando ali a chave Aline e estou definindo o valor 30. Então depois eu posso mandar exibir, no caso de acordo com a variável, com o índice Maria, ele vai me dar 13. O índice Aline vai me dar o valor 30. E também posso mudar, fazer a associação dessa forma: idades, Maria, Aline, Renata e dando os valores respectivos a cada uma dessas chaves. Então, se eu quiser exibir isso também, agora vocês podem copiar esse código e
executar ele, né? Isso é bem importante. Então, notem que vocês estão trabalhando todos com a com a mesma variável, com as chaves diferenciadas e os valores também. Quando vocês mandarem exibir ó, eco Aline tem variável, variável idades, chave Aline, ponto anos. Aqui no caso, ponto concatena com anos. Isso aqui, tudo isso aqui, pessoal, vai virar somente 30. Então, isso aqui é a chave, vai me exibir, ele está solicitando a chave Aline. O valor da chave Aline é 30, ok? Muito importante, executem, salvem. Aí, gente, entra já um pouco mais, aumenta o grau de complexidade, né? Eu tenho ali os arrays multidimensionais e tem as características que, na verdade, dentro de cada elemento desse array, pode ter um outro array. Então, eu tenho algumas formas de exibir isso. Então, notem aqui, ó, criei a variável times. Dentro dessa variável times, eu vou criar o, o nosso array e dentro desse array eu vou definir outros arrays. Então, estou colocando ali os referidos estados, estou definindo que dentro desses estados tem outros valores, né? Então, notem que comecei um array aqui e aqui eu tenho outros arrays. Então, esse é um exemplo de array multidimensional, uma matriz. E notem que aqui, ó, na hora de exibir esse valor, eu estou mandando exibir este item e, no caso, a chave 1, né? Então, o que acontece? Eu estou mandando exibir esse estado e estou dizendo em qual índice que eu estou querendo dessa chave, que começa desse array. Então, na verdade, tudo é em cima desta variável times, né? Essa variável times vai receber uma série de outros arrays, ok? Bem, aqui então ele vai exibir ele vai solicitar, né, o valor de Pernambuco, no caso, e vai me exibir o respectivo, né, o valor do índice 1. No caso aqui eu tenho o índice 0 e aqui o índice 1. Bem, agora, gente, esse conteúdo aqui vocês já têm, mas é importante vocês relembrarem, porque vocês agora vão utilizar para outras coisas. Muitas vezes, vocês vão ter que utilizar agora os laços, as estruturas condicionais e os laços de repetição juntamente com o array. Então, a finalidade, né, os laços, servem para quê? Para executar blocos de códigos de uma forma continuada, ou seja, muitas vezes, várias vezes, enfim, vocês vão definir. E claro, né, gente, essas estruturas são úteis porque sem elas eu teria que criar um código gigantesco, sempre repetindo e repetindo os comandos. Então, imagina se eu tenho que solicitar uma ação repetitiva de muitas e muitas vezes. Então, essa ação não é necessária porque eu posso criar uma estrutura só de repetição e falar, olha, eu quero que essa estrutura, que esse item se repita tantas vezes. E para isso a gente tem algumas ferramentas, né? A gente pode utilizar o while, né, enquanto, ou o do while, que na verdade o do while no caso, faça enquanto, né? Eu vou depois dar uma condição. O for, que é o para, e o for each, que é para cada. São algumas instruções. A estrutura do while
ela é bem simples, né? Então, eu inicio com while, vou dar a condição para ela ser executada e o código que vai ser executado. Então, uma estrutura simples. E aí tem aqui um exemplo, né? Aqui eu estou definindo um valor para o meu contador, né? Para ele não começar em zero. E aqui eu estou mandando ele escrever várias vezes. Para evitar qualquer problema, né, de times entre Grêmio e Inter, né? Vamos colocar que só que o Sport é campeão, tá, gente? Então, olha só, eu estou mandando ele executar, ele escrever na tua tela Sport campeão de 87, né? Então, ele está mandando escrever isso. E aqui eu tenho uma condição. Enquanto que o contador ele for menor ou igual a 5, ele continua escrevendo. Então, só que quando ele escreve, ele soma, ó, mais um. Então, olha aqui, ó, ele está começando em 1, tá? Então, ele começou em 1 e aí quando ele passar por aqui, ele soma 2, 3, 4 e 5. Quando ele chegou a igual a 5, ele vai escrever mais uma vez. Quando ele chegar aqui, passou, olha, ele chegou em 5, ele passou aqui a 5, ele vai escrever. Só que quando ele chegou aqui 5, ele vai somar e vai virar 6. Aí ele vai voltar, ó, quando for menor ou igual a 6. Ele é menor ou igual a 5? Não, ele é maior. Então ele já não executa mais. Bem, aqui eu já tenho a participação, né, de um array. Então, eu estou dando um valor para o meu contador, estou criando uma variável nomes, e estou definindo 3 valores. E aí o que acontece? Estou definindo que o contador, o processo vai executar aqui enquanto ele for menor que 3. E aí, o que acontece? Ele vai escrever os nomes. Então, ele vai escrever José, Maria e Carlos. E ele vai fazer um somatório. Então, a mesma coisa, ele vai passar pelo contador. Enquanto ele não chegar num valor até 3, no caso ele tem que ser menor que 3, ele vai continuar rodando. Ou seja, o que acontece aqui? Ele vai rodar até ele ser menor que 3. O que é menor que 3? É 2. Né? Então ele não vai executar muitas vezes. Bom, gente, agora vai chegar um ponto que eu queria. É muito importante eu vou deixar essa apresentação para vocês no portal, no grupo Saber, tá? Então essa apresentação está disponível e lá vai ter um item para vocês me enviarem esses 2 exercícios, tá? Então hoje vocês têm que enviar esses 2 exercícios, ok? Então, ele está valendo a presença de vocês, participação em sala de aula, esses 2 exercícios. E claro, agora que vem a lista 3. Vou também deixar no portal a lista 3, que vocês têm que adicionar na página de vocês, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, próxima aula a gente vai esclarecer, ok, gente? Um grande abraço a todos e até mais.